A Juliana tem esse livro que chama O Negócio do Jair. Tá aqui, eu coloquei na minha estante. Realmente pode virar uma enciclopédia. Ju, ele te pergunta, você ainda se espanta com as descobertas? Olha, não dá para negar que essa história dos diamantes, ela é uma história bastante surpreendente, até para, sei lá, para mim que apurei muita coisa. Agora, é um conjunto, sabe? Enquanto a gente estava falando aqui, eu estava pensando assim, a gente está sempre falando do próximo escândalo, né? Ou seja, do atual, assim, mas tem tanta coisa se soma dentro dos problemas do Bolsonaro, sabe? É, tem os filhos todos respondendo, junto com as ex-mulheres, processos no Rio de Janeiro. Processos não, desculpa, investigações, para usar o termo técnico correto que a gente está falando aqui. Tem investigações em andamento com várias questões que tratam de boa parte da trajetória política deles, que leva eles até esse momento na presidência e até de coisas que eles fizeram no período em que o Bolsonaro estava na presidência para poder se salvar de todo esse passado, né? Que é um passado que permanece ali, continuaram fazendo coisas ao longo desse tempo. Eu ainda sempre fiquei com a impressão, e um dia até falei aqui para a Mara num outro momento que a gente fez uma segunda chamada, que a gente estava começando a fazer o inventário do caos, lembra, Mara? Você até falou que era um ótimo título de livro. Então, assim, a impressão que eu tenho os diamantes vêm dentro do inventário do caos, mas está longe de ser o último, porque se colocou sigilo sobre tantas coisas que não deveria ter sigilo. Não se podia fazer, por mais que a gente, enquanto imprensa, tenha trabalhado muito nesse período, impossível dar conta de tanta coisa que a gente não tinha acesso. O Ministério Público Federal também, a PGR, foi muito negligente durante o período desses 4 anos do governo Bolsonaro. A gente ainda vai viver essa troca, né? A troca da Procuradoria-Geral da República, que eu acho que é quando a gente vai definitivamente avançar nessas investigações, porque tudo isso ainda anda muito devagar, quase parando, né? Então, é um momento ainda desse inventário, acho que ainda vai vir muita coisa à tona, tem expectativa em torno das investigações dos filhos do Bolsonaro, que os titulares da investigação são eles, né? O alvo da investigação. Só que ali tudo é conectado. Então, coisas sobre o Bolsonaro vão vir à tona ali dentro, porque é toda uma coisa que, na verdade, ele era quem capitaneava. Então, isso vai vir também. E aí a gente vai, infelizmente, acompanhar, né? Infelizmente, felizmente, porque são crimes, mas felizmente porque acho que vai encontrar justiça dentro disso. E acho que os próximos meses vão ser muito agitados de notícia pra gente que achava que ia ser um pouco mais tranquilo. Não vai, não. Nem um pouco mais tranquilo. Tem uma outra pergunta a falar em outros crimes aqui, do Renato Feio, que também é membro do canal. Primeiro, dizendo que somos maravilhosas. Boa noite, Cris, Mara, Juliana. E ele pergunta para a doutora Ana Maria, sabe responder que passos têm de ser tomados judicialmente para repatriar as joias que o Bolsonaro levou e se ele tem de retornar para devolver? Porque ainda tem a outra caixa, né? O que deve ser feito para recuperar a outra caixa? Ainda tem a outra caixa, né? Como ele está fora, quer dizer, ninguém sabe onde estão essas joias, né, na realidade. Isso você vai depender de uma ordem judicial justamente para que isso possa dar entrada no país. Né? Então, ou seja, você ainda tem tudo isso, primeiro, localizar, saber que joias são, e depender de uma ordem judicial para que elas possam, na realidade, possam ser repatriadas, né? Isso não é um procedimento tão simples, né? Isso pode correr junto com a investigação, mas não é um procedimento tão simples. Mas, de qualquer forma, você depende de uma determinação, né, para que isso possa vir mesmo para dentro do país. E não vai ser tão simples. Quando vocês falam aí na questão da investigação, realmente as investigações, elas costumam não ser tão rápidas, ainda mais investigações desse porte, em que você tem questões internacionais envolvidas, em que a oitiva de determinadas pessoas não é tão simples de ser feita, e você tem um ex-presidente, né? Então, isso não costuma ser algo tão simples. Se investigações em que vocês têm uma estrutura, pode-se dizer, de pessoas bem menores, né? Elas já têm uma dificuldade em caminhar.
quem dirá as investigações em que tem essa estrutura muito maior, né? Eu faço até um ex-presidente que está fora do país já há 4, 5 meses, né? E agora a mulher dele, que voltou para onde ele estava, e toda essa pressão em cima realmente não favorece o curso da investigação. E quando você chegou a falar, Ju, da questão de crimes, a investigação ela costuma ser um fio, né? Você puxa e vem vindo mais, né? Por isso que a gente tem as operações 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai vendo, operação 2, 3, porque dentro daquela investigação você ainda pode ter aqueles, né, aqueles tentáculos que eles ainda podem estar surgindo, né? Como se fosse um polvo com tentáculos. Então é por isso que curso investigatório não costuma ser uma coisa tão célere, né? Eles costumam, na realidade, ter toda uma delonga que é normal de qualquer investigação, não é porque apenas é de ex-presidente, mas é de qualquer investigação.